Vamos lá? Estamos ao vivo agora, vamos começar nesse aulão. Que são 3 grandes coisas, vou falar com vocês, 3 grandes coisas que estão faltando na sua vida de arquiteta empreendedora, tá bom? Esse vídeo aqui, essa live é em comemoração ao dia 19 de novembro, que é o dia que foi destacado internacionalmente para comemorar o empreendedorismo feminino. E uma das coisas que a gente tem batido muito aqui nas redes sociais é que as arquitetas estão vendo a arquitetura e a maneira de viver da arquitetura de uma maneira totalmente diferente hoje em dia e de maneira muito mais profissional, né? Não vendo a carreira da arquitetura apenas como um mero hobby, tá bom? Vamos começar a falar sobre esse dia que é tão especial, que remete muito a etapas de vida de várias guerreiras, né? Vamos homenagear todas as empreendedoras, não só as arquitetas empreendedoras, mas todas as mulheres empreendedoras que nesse momento de crise, né, que nós estamos passando no mundo, no Brasil, estão sustentando várias casas, né, estão ajudando a sustentar várias casas, várias famílias, fazendo do empreendedorismo a sua vida, a sua meta, né? Então isso eu queria deixar aqui meus parabéns a todas vocês guerreiras que estão batalhando para viver muito bem, viver dignamente da paixão da sua profissão, da sua vida, né? Fazendo dela algo que lhe sustente, né? Que lhe dê todo o orgulho. Então isso é muito legal, muito importante. E é muito coloquial também se falar nas redes sociais que o empreendedorismo é muito romantizado, né? Hoje até a Helena comentou um pouco sobre isso. E quando eu estava pesquisando para fazer a live, né? Vi muito sobre isso, né? Aquela coisa, se coloca o empreendedorismo como algo não atingível, né? São poucos que conseguem ganhar, se sustentar com o empreendedorismo. É verdade nisso? Tem verdade nisso mesmo? É profunda essa verdade? Ou são pessoas que desistem, né? Entram no empreendedorismo sem saber a realidade, né? Eu vou trabalhar para mim mesma, como se isso fosse uma coisa muito simples, muito fácil, como se isso fosse uma coisa, eu vou ter o horário que eu quero trabalhar, vou trabalhar a hora que quiser. Você ter o direito de trabalhar a hora que quiser, quer dizer que você pode trabalhar meia-noite, 1 hora da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? À tarde. Então são horários que você tem que saber organizar para eles serem horários produtivos, para serem horários saudáveis para você, para sua família, né, para o seu dia a dia, para o seu empreendimento também, tá bom? Então isso é muito importante a gente colocar no início dessa live aqui, que é uma live de empreendedorismo e principalmente homenagear todas as empreendedoras que estão conseguindo mudar o mundo nesse momento, né? No Brasil também, tá? Parece que, eu não tenho os dados agora, eu não consegui levantar na pesquisa, mas parece que esse ano, 2020, com a Covid, muitas pessoas perderam emprego, o Brasil teve um boom de criação de novas empresas, novos empreendedorismo, principalmente por causa do empreendedorismo, né? E a maioria dessas empresas são criadas por mulheres, então isso é um bom sinal, que as mulheres estão perdendo medo de correr atrás, né? De se legalizar, vamos dizer assim. E aquela ajuda de custo que o governo deu, conseguiu cadastrar muitas famílias que não existiam para o país, né? Pequenos empreendedores, né? Que não existiam e agora são cadastrados. Então, assim, devemos olhar coisas boas que estão saindo dentro de uma crise tão ruim, tão complicada, né? Com tantas perdas. Então, isso é muito importante também de colocar aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho mais agora com foco para as arquitetas, né? São 3 coisas que a gente tem que estar olhando, estar vendo para poder seguir adiante, se sustentar na profissão e não desistir, tá ok? Eu não sou muito de ficar segurando até o final a informação, não. Eu sempre dou no início da live, tá? Porque eu gosto de colocar os pontos principais da live no início e decorrendo da live comentando sobre eles, tá? Eu vou falar o primeiro ponto para mim que mais me chama a atenção do mundo do empreendedorismo, que mais tive que aprender, que mais tive que lutar para aprender, né? Saber distinguir 2 coisas. Primeiro, que todas têm que ter para ter sucesso como empreendedoras na área de arquitetura. Foco. O primeiro e mais importante de todos é foco. Para uma aquariana é uma coisa muito complicada ter foco, né?
Então é uma coisa que eu tive que estudar muito, tive que tenho sempre estar me lapidando, né? Me policiando. É o foco, determinado foco num ponto específico. Isso não quer dizer que você precisa fazer uma única coisa, tá? Porque a mente da mulher é multifunção, diferente da mente do homem. Nós conseguimos fazer várias frentes ao mesmo tempo, com muito mais facilidade. Porém, a gente também tem que ter um foco, não pode abusar desse padrão positivo que nós temos, entendeu? Então, nesse foco, eu destaco duas coisas muito importantes, e que você saber a diferença dessas duas coisas é o que vai te sustentar no mercado da sua profissão como arquiteta. Primeiro, não basta ter só foco. O foco tem que ter paixão junto com ele e tem que ter amor. Por quê? O foco com paixão é para você startar o seu empreendedorismo, para você startar na carreira da arquitetura. Então você vai começar com muita paixão pelo seu trabalho, pela prestação do seu serviço, pela paixão pelos seus clientes, né? Paixão por tudo aquilo que você está produzindo, pelas suas ideias. Depois que aquela paixão consegue startar, consegue dar um encalço, um caminhamento, né, para essa carreira, para esse tipo de trabalho que você está determinando, pelo nicho que você está agregando ali, você tem que ter o amor. Por que o amor, Graziela? Porque o amor é quem sustenta, quem mantém, quem tem o zelo de cuidar. A paixão, ela é muito aterradora, né? Aquela coisa assim, todo mundo aqui já foi apaixonado por um dia, sabe a diferença de uma paixão para um amor, né? Então, a paixão, ela abre caminhos, mas ela não tem um certo cuidado que o amor tem. O amor, você tem aquele cuidado, você pensa duas vezes antes de desistir, né? Você pensa, não, peraí, errou. O que errou? Vamos ver aqui se esse errado foi o errado mesmo ou foi um mal entendido. Na paixão, às vezes, a pessoa erra com você no meio num ups, né, da paixão, você desiste, você joga tudo pra lá, você não quer mais tentar, você se sente magoada. Gente, relacionamento e carreira é algo muito parecido, então você pode criar um paralelo aí e tentar ver, né, para você entender o que é a paixão e o amor numa gestão de uma carreira, tá bom? Você tendo esse foco, que é muito importante, você que é procrastinadora como eu, com certeza vai ter muita dificuldade também, tá? Tudo tem jeito, ok? Pra tudo tem jeito. Eu tenho uma experiência, um milagre em minha vida, eu digo que às vezes até pra morte tem jeito. Até pra morte. Depois eu conto um pouco pra vocês esse milagre que eu vivenciei. E tudo tem jeito, então tudo você pode amadurecer, basta querer. Só que não pode ser ninguém impondo pra você. Você que tem que decidir a mudança pela mudança, né? Então cabe a você decidir se você vai deixar de ser procrastinadora para começar a ter foco, se você vai deixar a sua paixão sobressair o amor para você colocar em risco o seu empreendimento, ou se você vai amadurecer a paixão para um caso de amor e sustentar-se durante muitos anos. Então, se você vai ter esse amor para sustentar o seu trabalho, né? Você se respeitar também, isso é muito, muito importante. Amor pelo que faz para poder saber sustentar. E esse amor tem que ser muito definido para poder mostrar o quanto você está fazendo certo ou errado, tá ok? Até para às vezes despedir um cliente, você tem que ter amor pelo seu trabalho, amor pelo que você faz, respeito pelos seus colegas da equipe, para poder tomar decisões que às vezes nem são tão fáceis, ok? O amor, ele ajuda muito nisso. O amor, ele faz você aprender a valorizar as pessoas que estão em volta de você e você aprender a falar não os necessários para poder conseguir uma boa carreira, né? Uma carreira não é só de sim o tempo inteiro. Às vezes você tem que falar não para alguma coisa. Então o amor te ajuda a ter essas decisões difíceis durante a carreira. Então por isso que eu coloco, o foco é muito importante, a paixão para startar no empreendedorismo, o amor para se manter dentro daquela semente que o empreendedorismo plantou no início da sua carreira. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. O segundo tópico muito importante que eu digo para vocês, que foi sempre uma base para mim, eu não sabia muito bem o que era, depois comecei a estudar muito, né? Então isso vai
me iluminando, estudando sobre empreendedorismo, né? PNL também. Então, esse segundo foco é a persistência resiliente. São duas coisas que tem que andar juntas. A persistência resiliente é você saber persistir na sua meta, dali, no seu objetivo da carreira, e saber se reestruturar como uma águia faz, né, nas quedas. Porque eu vou deixar uma dica muito interessante para vocês aqui, que eu fiz muito disso durante a minha carreira. A carreira da arquitetura não é estável, né? A gente vive oscilando conforme o mercado, então a gente tem várias baixas e altas no mercado. A gente tem que aprender a se organizar nessas baixas. E muitas vezes umas baixas são assim, de aterrorizar literalmente a gente pensar, eu vou desistir da carreira. Por isso que a gente tem um número enorme de arquitetas que desistem da carreira, né? Você saber persistir e ser resiliente vai te ajudar a sobreviver a essas quedas e você restartar nas etapas. Então isso é muito importante. E isso me ajudou muito durante toda a minha carreira, foi sempre saber me restaurar, me reorganizar, aprender com meus erros também, é muito importante, né? Você ser resiliente é olhar os erros e reestruturar, se refazer com base no aprendizado da última queda, né? Isso é muito, muito legal, isso faz muita diferença pra gente, tá bom? A terceira dica, né, vamos dizer assim, o terceiro foco que eu gostaria de deixar com vocês são as metas objetivas, metas com datas. Por quê? O que faz o sucesso do empreendedor é a solução dos problemas, a resolução dos problemas. Então, se você não tem metas com datas, você não tem soluções de problemas. E isso vai quebrando muito ali no meio do caminho, você vai ficando saturado, você vai ficando sobrecarregada muitas vezes, isso te desanima, né? Então você já começa a não correr tanto atrás de um cliente novo, mesmo sabendo que você precisa de dinheiro, ou então você começa a correr atrás constantemente de clientes para conseguir dinheiro, para te sustentar, para gerar caixa, e está começando a gerar um monte de acumulados de problemas não solucionados, né? Horários complicados, agendas complicadas, né? Tudo isso é muito ruim para o negócio, é ruim para você, pode te deixar doente, pode te desanimar e acaba desistindo da carreira, acaba desistindo de continuar como arquiteta, como profissional liberal, né? E a evolução do profissional liberal dentro da arquitetura é ir para um CNPJ, né? Isso seria um amadurecimento, tá? Mas vai ter um monte de gente gritando assim, Graciela, CNPJ, imposto, mais taxas, contadores. Gente, vamos pensar assim, quando você não é CNPJ, você paga um imposto mais barato, entre aspas, né? Mas você também fica limitado a contratos pequenos valores. Você não vai fazer a prospecção de bons trabalhos por não ter um CNPJ. Então, o que eu deixo aqui, com base na minha experiência, o que eu passo para vocês? Se preparem como se fossem CNPJs, para quando vocês tiverem um CNPJ, você passa a ser PJ, né? Uma empresa jurídica, você já vai ter toda a sua base estruturada, você não vai se assustar. Então, o seu valor já vai estar se baseando nesse custo, né? Seu gerenciamento já é todo baseado como se fosse uma empresa. Então, isso é muito legal, isso faz muita diferença. E é uma das coisas que eu sempre falo com as meninas que fazem mentoria comigo. E que faz muita diferença para elas. E que todas se assustam quando eu falo. Pensar como uma empresa. Pensar como se você tivesse um CNPJ, pensar como uma empresa jurídica, tá? Se organizar como uma empresa jurídica, profissionalizar seu trabalho, profissionalizar sua gestão, isso é muito, muito importante, vai fazer muita diferença para você no futuro e vai te ajudar a não desistir da profissão. Por que eu coloco sempre nessa tecla, eu rebato sempre e destaco, por quê? Gente, é fato, existe índice, né, no conselho onde um grande número de arquitetas desistem da profissão, é muito alto. Nós temos, quando uma turma se forma, mais de 80% são de mulheres, certo? Quando chega mais ou menos com 60 anos, que é o período de aposentadoria, nós só temos 20% do percentual total de mulheres, vamos dizer, vamos equiparar como se fosse da turma.
trabalhando ainda com arquitetura. Olha como que cai, é enorme a queda. Então, por quê? Tem várias coisas que podem atrapalhar a nossa carreira. São coisas que a gente também luta, que a gente ama, que a gente deseja. Ter filhos, família, né? Tudo isso pesa nas decisões. Porém, se você já entrar no mercado com isso tudo planejado, programado, a chance de você desistir vai ser muito menor. Como qualquer outra carreira. Como qualquer outra carreira. E você pode decidir por nichos mais simples, nichos de trabalhos mais simples, não tão complicados. Por exemplo, você vai fazer obra. É um nicho que você precisa se dedicar muito mais. Você ganha também mais dinheiro, tá? Mas você tem que se dedicar com mais atenção, mais ênfase, você vai ter que ter uma equipe maior, né? E você pode ir para a área de interior sem obra, trabalhando com equipes paralelas, fazendo umas parcerias. É um tipo de obra mais tranquila do que uma obra levantar uma casa do zero, você fazer uma reforma, principalmente de interior, ela pode ser mais tranquila. É um nicho mais simples, tá? Mas não quer dizer que tem menos trabalho não, tá, gente? Ele só é mais simples. Mas ele tem praticamente as mesmas etapas do que uma grande obra. Você tem que seguir essas etapas, só que é uma coisa mais reduzida, né? Você está focado, às vezes, sempre, na maior parte das vezes, em um único ambiente. Não é todo um imóvel, né? Existe também reformas de todo um imóvel para projeto de interior, mas não é o normal. O normal é um cômodo, 2 cômodos no máximo, no mesmo tempo, tá bom? Então, isso assim, são essas 3 coisas que vou repetir aqui com vocês. Foco, persistência resiliente e metas objetivos. São os 3 tópicos que eu deixo aqui para vocês de diferença que vai ajudar muito, tá ok? E vai fazer uma grande diferença para você não desistir da profissão, para você não desistir de empreender. Ah, Graziela, mas eu não sou empreendedora, eu sou arquiteta, Graziela. Menina, você empreende na arquitetura. Se você é uma profissional liberal, você que se sustenta, você corre atrás do seu cliente, você vende, você contrata terceirizada para poder executar alguma coisa e você faz o seu projeto, gente, você é empreendedora. Você só não tem noção do que você é, ok? Então vamos lá. Pense como empreendedora que você vai conseguir fazer uma gestão muito melhor da sua carreira, tá bom? Isso vai te ajudar muito, me ajudou muito quando eu comecei a pensar como empreendedora e depois pensar como empresária, né? É olhar a arquitetura como um nicho de negócio, sobrevida. Então isso também faz muita diferença e isso pode ser uma outra live que eu posso conversar com vocês mais pra frente.